No dia 21 de outubro de 2021, era uma manhã aparentemente tranquila num rancho ali a 20 minutos de Santa Fé, capital do Novo México, onde estavam acontecendo as gravações do filme de faroeste independente Rust. Foi por volta de 2 horas da tarde, durante o ensaio de uma cena, quando acidentalmente o ator Alec Baldwin acabou disparando um tiro contra o diretor do filme, Joel Souza, e a diretora de fotografia, Helena Hutchins, que morreu quase que na hora. Era uma arma cenográfica que não deveria mais estava carregada. Oi, gente, maratonize na área. Antes de eu dar sequência e falar sobre esse caso bizarro, que inclusive espelha o que acontece na história desse filme, o que é mais bizarro ainda, eu peço que você se inscreva no canal, que tem vídeo toda semana, deixe o like no vídeo e me sigam nas outras redes sociais, que eu dou dica de filme e série todo ou quase todo santo dia. Bom, o filme Rush, ele ficou marcado por esse acidente que aconteceu durante as gravações e tirou a vida da diretora de fotografia ucraniana, Helena Hutchins, que tinha 42 anos na época. O protagonista do filme era o Alec Baldwin, um ator muito conhecido aí, ele é até versátil, faz vários tipos de filme diferentes, romance, drama, já fez comédia também. Mas em Rust, especificamente, o filme faroeste, ele interpreta um cara fora da lei que tá ali meio que fugitivo, fugindo, tá jurado de morte, tá fugindo. E nesse processo aí, seu neto acaba sendo acusado de uma morte que ele ocasionou meio que acidentalmente. Isso eu achei bizarro, porque tem muito a ver com o que aconteceu no set de gravações desse filme, que gerou a morte da diretora, que também foi um acidente. Então, mais uma coincidência aí bizarra. Segundo Baldwin, durante uma entrevista à ABC, ele explicou como foi o momento do acidente. Eles estavam ensaiando realmente uma cena pro filme, era um ensaio, não era ainda a gravação da cena oficial. E ele estava ensaiando com um revólver Colt na frente da diretora e ela estava analisando o enquadramento da cena, né? A diretora de fotografia. Aí ele disse que foi explicando pra ela, ó, nessa hora aqui eu vou engatilhar a arma dessa forma e tal. Tava mais ou menos mostrando ali e perguntou se ela queria ver como seria. E ela falou positivo que queria ver sim. Nesse momento ele pegou a arma e puxou o cão dela, que pelo que eu entendi, eu fui pesquisar, é aquela parte de cima ali da arma, sabe, que tem assim, também conhecido como martelo da arma. A função dessa peça é acionar a espoleta do cartucho. Não me pergunte como isso acontece, mas é basicamente isso, e é aquela peça de cima ali da arma que puxa para baixo. Ele preparou a posição e mostrou o movimento a ela. Ela falou que estava assim vendo, mas que era para ele inclinar um pouco a posição assim da arma. Segundo Baldwin, assim que ele soltou o cão ou o martelo da arma, a arma simplesmente disparou, o que não era para acontecer de jeito nenhum, porque ele, segundo o ator, ele nem encostou no gatilho. E um assistente de produção que estava na hora como testemunha falou que a mão do ator nem esteve próximo do gatilho na hora. As pessoas que estavam no set dizem que a zoada do disparo, foi um disparo, foi tipo uma chicoteada e ninguém meio que entendeu assim na hora o que tinha acontecido, ficou todo mundo meio perdido. Mas na verdade a arma tinha disparado uma bala contra a diretora Helena. Ele achou que por conta do barulho ali, do susto, ela tinha desmaiado. Só 45 minutos depois que o Alec veio a entender que ela tinha sido, na verdade, atingida diretamente pela bala. A bala, na verdade, atingiu o diretor Joel no ombro e a Helena, diretora de fotografia, no peito. No momento, ela caiu. Quando perceberam o que estava acontecendo, um médico que estava no set correu para tentar conter a hemorragia da diretora, na hora, né, na correria, enquanto um assistente de produção ligava para emergência para alguém vir socorrer eles. A diretora chegou a ser resgatada por um helicóptero, mas ela morreu a caminho de um hospital próximo ali. Ela não conseguiu resistir, então no helicóptero mesmo ela veio a falecer. Só que a notícia da morte só chegou pro Alec e para o pessoal que estava no set mais ou menos 1 hora depois. E aí todo mundo entrou em desespero. Existem até algumas fotos que marcaram na época e registraram um momento bem assim sensível e triste do Alec Baldwin, que registraram o Alec Baldwin assim perto de uma delegacia lá de Santa Fé, chorando muito no telefone. Acho que foi bem próximo do momento em que ele recebeu a notícia e ele tinha acabado de prestar depoimento ali para a polícia. Então foi um momento bem triste, bem sensível, e ele estava em completo desespero. Imagine que situação. A tragédia já tinha acontecido, mas como que tudo isso tinha ocorrido? Ninguém sabia qual era o verdadeiro culpado. A armeira, que é a pessoa que está
no set responsável por fiscalizar, por olhar, por organizar ali o objeto, ela teve culpa. A assistente de produção podia revisar para ver se realmente estava tudo ok. O ator, o Alec, ele teve alguma culpa nesse caso, ele precisava revisar novamente o que foi que aconteceu, como ficava a família da diretora. Foi nesse ambiente simplesmente caótico, em que um tentava jogar a culpa pro outro, a diretora tinha morrido, como ficava a família dela. Foi nesse ambiente caótico que se iniciou a investigação desse caso. O Alec veio a público logo depois do ocorrido se pronunciar, falar o quanto foi difícil aquele momento, que foi o momento mais difícil da vida dele. Ele falou que estava em contato com a família da diretora, que ia prestar todo o apoio necessário, mas ele tinha convicção, plena convicção de que ele não teve culpa alguma e que ele foi uma vítima também de erros aí, né, anteriores a ele. Então ele se mostrou ali disponível para a família, disponível para quem precisasse de esclarecimento e etc. sobre todo esse ocorrido. Ele também falou durante a entrevista que ele não conseguia dormir porque todo o sonho tinha relação com o acontecido, disparos, armas, e também desenvolveu um transtorno pós-traumático que tinha a ver aí com o que aconteceu no set de gravação daquele filme. O ator também reforçou que para ele aquela não era a função dele de revisar a arma, de ver se estava tudo ok, até porque existem profissionais na equipe como a armeira que vai olhar todo o objeto, mas também os assistentes de produção que precisam revisar ali, até porque não fazia sentido nenhum a arma estar carregada. Ele se omitia dessa culpa, não tô falando de forma negativa assim, eu tô falando que ele se retirava mesmo, porque na cabeça dele o ator não tinha responsabilidade nenhuma sobre isso. E a arma ela precisava estar fria, que é o termo que se usa para dizer que ela estava sem munição real alguma. Só que o Alec, além de protagonista do filme, ele também era um dos produtores. Por conta disso, ele se tornou alvo de processos civis que surgiram depois do ocorrido e foram movidos ali por integrantes da equipe que falavam muito sobre negligência no trabalho, no projeto, sobre descuido, sobre um ambiente de trabalho ali meio tóxico. Então o Alec se tornou um alvo, porque foi quem, né, estava com a arma na mão, onde o Alec e seus advogados diziam que ele não tinha conhecimento nenhum sobre isso e mais uma vez ele se distanciava da culpa por ele não ter essa função. O ator, segundo ele, não tinha essa função de revisar o objeto, revisar a arma e etc. Inclusive, em outubro de 2022, o Alec ele processou os integrantes da equipe responsável pela fiscalização ali da arma e da segurança, porque ele sempre reforçava que essa era a função deles e que ele confiou plenamente no trabalho dessa galera e por isso o acidente trágico, bizarro aconteceu e acabou tirando a vida da diretora de fotografia do filme. Existem dois pontos interessantes que eu gostaria de ressaltar. A bala que estava na arma era uma bala de verdade, mas não deveria existir bala nenhuma, nem na arma e nem no local de gravação. Isso já acontece também, isso é regido, né? Tem um regimento e tal, para que a segurança seja plena no ambiente de gravação, já que vai envolver uma arma, ela precisa estar descarregada ou ter aquelas balas de festim, se eu não me engano que chama, para que não tenha risco algum. Mas a polícia na investigação acabou descobrindo que tinha mais ou menos 500 balas na região ali do rancho, o que não fazia sentido nenhum. Um outro ponto que eu achei interessante quando eu tava pesquisando para fazer esse vídeo foi que o Tarantino, o diretor de Bastardos Inglórios, Era Uma Vez em Hollywood, etc., que não tem nada a ver com a história, ele se pronunciou, sempre polêmico, e falou que para ele o ator tem sim responsabilidade em pelo menos revisar pela última vez um objeto que tem um risco, que envolve ali muitas pessoas que estão no local do set e a arma não tem munição alguma. Em janeiro de 2023, tanto o protagonista Alec quanto a armeira do filme, a Hannah Gutierrez, eles foram acusados e indiciados oficialmente por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Eles poderiam pegar uma pena cada um de até 18 meses de prisão, só que a acusação contra o Alec foi retirada logo em seguida por conta de algumas dúvidas ali que existiam sobre a arma e sobre a engenharia do objeto, como ela funcionava. Então o juiz ou a equipe, né, que estava ali trabalhando no caso, acreditaram que a acusação não tinha tanto fundamento contra o Alec. E essa acusação foi retirada temporariamente. Ainda nesse momento bem caótico, as gravações do filme Rush voltaram. Eu achei inclusive um absurdo, elas retomaram com outra equipe de segurança. O Alec foi gravar, já que ele era o protagonista, mas eu achei muito próximo inclusive do que estava tudo acontecendo, muito
muito novo, só que existem investidores, né? O filme era independente, mas existem custos, existem, enfim, logísticas que precisam correr, mesmo que depois da tragédia, elas precisam acontecer. Então o filme voltou a ser gravado com uma nova equipe. No ano seguinte, 2024, o Alec foi acusado de novo formalmente, só que agora por conta de novas perícias que tinham acontecido e que viram fundamento ali para a acusação dele. E a armeira do filme, ela foi condenada na pena máxima de 18 meses. A Hannah Gutierrez Reed. Em julho ainda desse ano, quando o julgamento do Alec ia acontecer, ele foi suspenso, arquivado definitivamente por conta de falta de provas factíveis ali, segundo o julgamento da galera. Eles achavam que não tinham provas o suficientes que acusavam o Alec de ter cometido ali algo não proposital, mas que ele tivesse tido algum tipo de responsabilidade sobre o ocorrido. Então, nesse momento, o ator protagonista, ele se isentou completamente do que aconteceu ali no set. Claro, isso deve ter reverberado de forma negativa para a família, que nunca vai entender o que aconteceu, para outras pessoas envolvidas ali no filme. Eu acho que é uma situação bem complicada da gente saber qual é a procedência de julgar e etc, e qual pessoa tem responsabilidade sobre aquilo, é muito difícil. Na virada de 2024 para 2025, que é o ano que a gente teve várias novidades sobre esse caso. Como o filme Rush continuou a ser produzido, ele foi finalizado com uma nova equipe ali de segurança, e nesse ano de 2025 ele teve seu trailer lançado ali no começo do ano, e o filme começou a estrear ali em alguns festivais de uma forma tímida, só que não se falava sobre o filme, tinha até algumas avaliações sobre o filme. Tudo se tratava da Halina, a diretora de fotografia, que morreu no set. Rush estreou oficialmente lá nos Estados Unidos em maio. Teve uma estreia bem tímida, tanto que você não vê ninguém falar sobre esse filme. Ele não foi lançado aqui no Brasil, eu pesquisei, não está disponível em streaming nenhum, foi uma coisa bem simples. Talvez tenha dado muito prejuízo até. Procurei informações sobre bilheteria, mas não achei muita coisa. E no filme, claro, tem uma homenagem à Halina, que faleceu durante a produção dele. Depois de tudo que aconteceu, o Alec tomou uma nova postura ali na sua carreira, ele, né, mais retraído, mas ele apareceu em uma das estreias do filme em festivais, e ele falou muito sobre o ocorrido, mais uma vez, de como a vida dele mudou, que foi o momento mais difícil da vida dele, e impactou direto não só ele, mas também a sua esposa, que vivia um pesadelo, a família dele, todo mundo. Inclusive, ele e sua família lançaram uma série documental na HBO Max, que o nome é Os Baldwins, esse é o nome em português, e fala exatamente do momento que a família passou depois de tudo isso, que ele foi o principal acusado, né, de tudo acontecer ali durante a gravação. Mostra os bastidores de uma forma bem crua mesmo, tá disponível lá na HBO, quem quiser ver. O ator, como eu falei anteriormente, ele foi inocentado do caso, mas ele ainda responde diversos processos civis que surgiram, muitos, durante todo o evento. Após o ocorrido lá, eu vi que integrantes da equipe, um contra os outros, contra o ator, enfim, ele ainda responde a alguns processos civis. A família da vítima, da Halina, eles acabaram fazendo um acordo ali com os produtores do filme e tiveram uma compensação financeira, porque assim, gente, pra mim, na minha opinião, é uma situação que não tem nada, vai trazer ela de volta, não tem uma forma deles recompensarem essa família, ou de explicarem, ou de acharem uma forma de amenizar o sofrimento. Não tem como. A Halina, inclusive, quando morreu, deixou uma filha de 9 anos, e a mãe dela faz duras críticas ao Alec, que eu vi algumas matérias, porque ela acha que ele se posicionou de uma forma muito distante de tudo que aconteceu, e ele sempre priorizou, se omitir não, ele priorizou se isentar, né, se afastar do caso, se mostrar como uma pessoa completamente inocente e tudo. Então a relação da família com o Alec Baldwin é uma coisa bem ruim, cheia de ruídos, e a gente até entende, porque não tem como ter uma relação amistosa ali com uma pessoa que, mesmo que não foi proposital, talvez ele não tenha a parcela de culpa maior ali no caso, mas é difícil, porque sempre aquela figura, aquela pessoa vai lembrar daquele momento e lembrar da pessoa que eles perderam por conta também desse ator. A Hannah Gutierrez, que era a armeira do filme Rush, que eu falei que foi condenada a 18 meses de prisão, ela em maio desse ano, há mais ou menos 3 meses atrás, ela passou a cumprir, ela teve a sua liberdade condicional concedida, então mudou o formato aí da punição dela. São essas as informações basicamente que existem sobre esse caso da Halina.
Lina Hutchins. Eu percebo que teve muita transferência de culpa, né? Um jogando a sua responsabilidade sobre o outro, que ainda era confuso quem era responsável por o quê. O ator, ele precisava participar desse processo aí, sendo que ele era não só ator, ele era produtor. Mas quem perdeu mesmo foi a vítima, que perdeu a vida dela, a família que perdeu um ente tão querido. É uma história triste, não é a primeira vez que isso acontece, a gente espera que seja a última, mas provavelmente não seja. Tem um caso bem conhecido também do corvo do Lee, né, que morreu durante a gravação também do filme. Então, eu acho que a fiscalização, a legislação nesse set de filmagens deveriam ser extremamente rígidas quando envolver objetos que ofereçam risco ali à equipe. Mas é isso. Esse caso me chocou bem na época porque eu achei um absurdo e por isso eu trouxe ele pra vocês, tá? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal.